Amigos colegas, neste vídeo vou abordar um tema que me preocupa bastante, um assunto que neste vídeo vou detalhar para você e vou dar minha opinião sobre o que eu penso. Porque eu acho que não é aceitável o que acontece com outros jogadores. E o Barça voltou a ser prejudicado nesta pausa para as seleções. Não vá embora, fique até o final do vídeo, deixe seu like e seu comentário com a sua opinião, que é muito importante para esse tema tão sério que vamos abordar neste vídeo. Vamos começar. Pois é, família do Barça. Hoje, terça-feira, 14 de outubro, é 1h15 da tarde enquanto estou gravando este vídeo e faz praticamente meia hora que precisei fazer um reel. Um TikTok, um vídeo informando da última notícia sobre Robert Lewandowski, que foi o último grande prejudicado dessa bendita pausa para as seleções. Uma semana, quase duas, sem futebol com a seleção no meio, jogos para a classificação para a Copa do Mundo. E o Barça foi novamente muito prejudicado, não só pela seleção espanhola. Lembrando que Dani Olmo se machucou, Ferran também se machucou, embora pareça que no final foi só um susto, mas ele também deixou a concentração e já foi a gota d'água. Foi na última hora, depois que Robert Lewandowski voltou da pausa para as seleções com a Polônia. Hoje cedo ele não aqueceu. E fizeram alguns exames nele e determinaram que ele tem uma lesão muscular na coxa esquerda, ou seja, na sua perna esquerda. Robert Lewandowski vai ficar fora de competição por pelo menos 3 semanas. Dani Olmo, que é um pilar fundamental. Lewandowski fora, também 2 homens que são muito importantes no esquema de Hansi Flick e Ferran em recuperação. O lado bom é que Lamine Yamal e Fermin voltaram e Rafinha quase retorna. Mas acho que chegou o momento de que os clubes, especialmente o Barça, numa semana tão quente, com tudo o que aconteceu com Lamine Yamal e todas essas histórias com a seleção espanhola, se posicionem de uma vez. Acho que os clubes, que são os que pagam os jogadores por contrato, devem se posicionar diante da Federação Internacional de Futebol Associação, diante da sua confederação, a UEFA, neste caso aqui na Espanha. E de uma vez por todas batam o pé e determinem uma série de condições no calendário que não prejudiquem tanto depois os clubes. Porque eu entendo os treinadores das seleções nacionais que querem os melhores para jogar e classificar o seu país para uma Copa do Mundo, evento único e histórico muito importante. Mas não podemos, a cada mês e meio ou 2 meses, parar o campeonato, a Champions e tudo, para jogar com a seleção espanhola, argentina, brasileira, com qualquer uma. Acho que esses jogos sobrecarregam tanto os jogadores que já trazem uma carga enorme de minutos nas pernas que acabam provocando lesões graves. E agora, quem compensa o Barça por essas coisas? Falo do Barça, mas poderia falar de outro time que também foi prejudicado. Esse não é um assunto novo, é algo que já vem de muito tempo. Mas e a família? O cenário é desolador. Ter Stegen e Joan Garcia estão lesionados, certo? Gol com Chesney e o goleiro do time B. Depois temos no meio-campo o Gabi, que só volta em fevereiro, também está lesionado, que por sinal também foi convocado para a Espanha. E finalmente o estúdio teve que voltar porque não estava bem e foi mais grave do que pensávamos, teve que passar por outra cirurgia e o Gabi está fora, uma baixa importantíssima. Fermin também esteve lesionado até pouco tempo, mas graças a Deus voltou. Lamine e Yamal já retornaram. Ainda bem, bate na madeira. Mas também teve que ir com a seleção espanhola. Hein? Deram minutos demais para ele, sabendo que ele não estava bem, que já vinha sobrecarregado e acabou lesionando o pubis. Uma lesão dolorosa que pode causar danos mais graves. Quero te dizer que com o tempo, uma pubalgia pode ser muito grave. Ou se cura completamente, graças a Deus. Mas precisamos cuidar dos nossos jogadores. Essa é a mensagem deste vídeo. Não se pode permitir que jogadores tão jovens e outros que nem tanto, como Robert Lewandowski, tenham uma carga de jogos tão grande. E que a UEFA, a Federação Internacional de Futebol Associação, a Comebol, seja quem for, imponha um calendário com tantos jogos, com viagens muito longas. Por exemplo, Rafinha foi liberado esta semana por lesão, se não teria ido com a seleção brasileira.
ou um argentino, né, que jogue no Barça ou no Madrid e tenha que viajar, ou Araújo, né, que também foi liberado, graças a Deus. Com o Uruguai, pegar um voo, cruzar meio mundo, jogar 2 partidas no Peru, onde for, e depois ter que voltar. Quer dizer, o estresse, a carga a qual os jogadores estão submetidos já é tão extrema nesses níveis da temporada, e estamos em outubro, que acabam em lesão, acabam em lesões que depois repercutem nos clubes. Claro, também na sua seleção, mas quem está no dia a dia é o seu clube. E eu me refiro ao Barça. Daniel Mocão Ferran. Comentam que não é tão grave e que ele pode estar disponível, se não para o Girona, para o Olympiacos e o Real Madrid. O que me deixou realmente acabado hoje de manhã é o motivo deste vídeo. Agora é lesão de pelo menos 3 meses. Desculpa, 3 meses. 3 semanas. Bate na madeira, 3 semanas. Fora Robert Lewandowski. Quer dizer que pesado, que injusto, que essas coisas aconteçam. E que os jogadores estejam expostos a essas cargas tão imensas de jogos, que só lhes causam, como eu disse, problemas. Nós estamos destruindo o futebol, ou melhor dizendo, não nós, os torcedores, nem os criadores de conteúdo, nem a imprensa. Os órgãos que dirigem esse negócio chamado futebol estão literalmente acabando com ele. E eu acho que é necessário que tomem decisões drásticas, que sacrifiquem algumas coisas. Não dá para ter tudo. Algo precisa ser sacrificado. Porque o pior ainda está por vir. Neste verão tivemos o Mundial de Clubes, ou seja, não houve descanso. Teve Copa América, não Eurocopa, tudo junto. Ou seja, Jogos Olímpicos. Ou seja, que absurdo estamos fazendo com esse produto chamado futebol. Já virou um produto de negócio. Ou seja, estamos acabando com o futebol, um esporte como esse, do qual tanta gente vive, que tanta gente aproveita. E os principais protagonistas, que são os jogadores. Vocês estão acabando com isso? Literalmente vocês estão acabando com isso? Com este vídeo, quero reivindicar a defesa dos futebolistas que sofrem com essas cargas tão enormes de jogos no calendário que acabam provocando lesões graves. Jogadores jovens sofrem muito mais. E os veteranos também, mas jogador jovem, como Gabi, por exemplo, não é? Que se machucou jogando pela seleção espanhola na época. E veja só o que isso acarretou para ele. Então, um pouquinho, por favor, de bom senso e respeito, e por favor que alguém repense os calendários, porque isso é uma verdadeira vergonha. Deixe nos comentários o que você acha desse tema tão sério, um tema tão sensível, porque eu acho que isso não pode continuar assim. Força para Dani Olmo, Robert Lewandowski e todos os jogadores lesionados nessa maldita pausa para as seleções. O Barça está de volta, a La Liga está de volta, nos vemos no sábado, jogão Barcelona-Girona. Te espero no canal. Barça ontem, Barça hoje, Barça sempre.